noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que se verão e que estão vendo este vídeo. Eu sou o Grilo Falante, para aqueles que não sabem, Nicolas Catalani Zamboni Kikebo, se preferir. E este vídeo é uma live feita no Instagram, que depois será publicado no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, e também no meu Facebook. Desde já aviso, porque eu vou esquecer até o final do vídeo, que... Bom, faculdade é aquilo, né? A gente sabe quando entra, não sabe quando sai. E vou ter um monte de aula pra suprir as que faltaram no sábado. Então eu não vou fazer vídeo esse mês de junho, mas julho eu volto a fazer. E nos últimos vídeos, para aqueles que não sabem, eu falei sobre a abolição, né? E os últimos vídeos, eu quero dizer, desde o primeiro, do primeiro até o último vídeo que eu fiz, foi só para falar sobre a abolição. Por quê? A luta contra a escravidão, a luta pela abolição, ela começa desde que a primeira pessoa escravizada chega aqui no Brasil. Oi, Melissa, tudo bem sim? Com você, como tá? Então, assim, Então a história da luta contra a abolição, ou luta contra a escravidão, começa desde, a gente pode dizer aí, se a gente quisesse pegar só o Brasil, né, desconsiderando outros contextos ao longo da história da humanidade e tudo, começa a gente pode dizer que em 1498, quando o primeiro português chega aqui, que é no caso, as duas primeiras embarcações com portugueses, que no caso é o Bartolomeu Dias e o Duarte Pacheco Pereira, né? Por quê? Porque na embarcação do Bartolomeu Dias, se eu não me engano, muito provavelmente é onde estava o bacharel de Cananéia, que por sua vez iniciou a escravização dos indígenas lá em São Vicente, que tornou lá a região que hoje a gente chama de São Paulo conhecida como Porto dos Escravos. Aquele lugar, e essa maravilha, o lugar era o Porto dos Escravos antes de ser qualquer outra coisa. Não é à toa que tá aí atrapalhando até hoje. Então assim, gente, e aí pensando nisso, né, eu só consigo me lembrar dos bandeirantes, que ainda tem gente que diz que são os heróis do Brasil, né? Uma coisa que é absurda. Não sei como é que alguém pode ter coragem de dizer que isso faz sentido. Afinal de contas, gente, a gente está falando de gente que vivia para caçar indígenas. Então a gente está falando de gente que era genocida, que tem aí em conta a morte de pelo menos dezenas de pessoas. Então assim, né? E que curiosamente eram chamados de paulistas e não de bandeirantes. Esse nome bandeirante só é um nome que surge bem depois dos bandeirantes deixarem de existir. Então assim, gente, e é aquilo, né? Porque, e aí eu vi um vídeo um dia desses falando sobre isso, e falou que nem toda missão, nem toda bandeira tinha por objetivo ir atrás de indígena, né? Tinha as bandeiras exploratórias, especialmente buscando o ouro, né? Só que é curioso que buscaram ouro, e no dia em que chegou a notícia que o rei de Portugal determinou que agora, se encontrasse ouro e metal, ele não seria mais da propriedade da coroa, né? Seria da propriedade da pessoa que encontrou, ainda que tivesse que pagar imposto. Encontraram ouro. Então assim, você vê que tantas missões pelo ouro só por acaso só deram resultado quando o rei de Portugal falou: tudo bem, se encontrarem ouro não é meu, pode ser de vocês, pode ser de quem encontrou, tá, né? Assim, curiosamente, né, vocês sabem que para procurar ouro você precisa de correntes. Corrente é muito importante, porque como é que você vai procurar ouro sem corrente? E a maior parte dessas missões que estavam indo buscar ouro, que estavam indo buscar não sei o que, estavam levando consigo correntes, metros e metros e metros e metros de correntes, grilhões assim, né, umas algemas assim que dá quase para aprender, que dá para assim para aprender no pulso de uma pessoa, porque são coisas muito necessárias quando você está se embrenhando no meio da mata para procurar ouro, diamante e essas coisas importantes e valiosas,
Não tem nada a ver com escravidão, não. Tá lá dizendo no documento que tá levando não sei quanto de corrente para buscar ouro, então deve ser verdade. Então assim, minha gente, a luta contra a escravidão, ela existe desde esse tempo, porque afinal de contas, os indígenas, né, os Tupinambá particularmente, eles tinham o hábito de fazer prisioneiros de guerra. O prisioneiro de guerra, ele passava um tempo sendo integrado à aldeia, se adaptando a outra dinâmica, até o dia de executar e comer. Porque, enfim, essa era a morte dos valentes. Um homem de verdade, um guerreiro de verdade, a morte que ele tem que ter para ser de rocha, tem que ser a morte em que ele é executado e comido pelos seus inimigos. Se morrer de outro jeito, não é guerreiro de verdade, não é valente de fato. Então assim, e aí nisso a pessoa que capturava podia dar o seu prisioneiro para outra pessoa, que era uma grande honra. E o prisioneiro dado não podia fugir, porque se fugisse era covarde, então nem a aldeia nem a dele ia aceitar ele de volta, porque como assim você fugiu? Agora a gente vai se vingar do quê? Então assim, eu penso, tem uma lógica toda por trás que faz sentido. Eu fui sim, Melissa. Tem uma lógica toda por trás que faz sentido isso. Mas, enfim, o importante e o detalhe interessante é que o povo não fugia, porque não era covarde. Fugir é coisa de covarde. Mas, às vezes, quando o cara, se eu fiz um prisioneiro e dei lá para um português, quando eu ia ver o que estava acontecendo com o prisioneiro que eu dei para o português, eu ficava tão horrorizado que eu ajudava o prisioneiro a fugir, coisa que seria impensável, porque, e aí a gente tem que lembrar que esses indígenas escravizados, eles não tinham média de vida de 3 anos só. E os africanos chegavam aqui, a média de vida deles era de 7 anos. Eram tratados minimamente melhor, simplesmente porque tem o preço de trazer, né? Tem o preço da viagem, o indígena estava aqui do lado, não tinha esse preço, então valia menos. E é aquilo, a gente está nesse país. Você achar que a luta contra a escravidão só começou numa sala fechada, quando um monte de branco decidiu que, nossa, talvez escravizar pessoas não seja uma coisa muito boa, a gente tem que acabar com isso. E no século XIX, se você ter essa visão das coisas, está muito equivocado. Tem aí mais de 100 vídeos, né? Aqui as minhas anotações eu já tô na 110, então deve ter mais de 150 vídeos aí para você descobrir qual que é a realidade. E depois de muita luta, conseguiram abolir a escravidão. E depois de muita luta mesmo, a gente tem que lembrar o seguinte: estamos falando de um evento que aconteceu em 1888. De 1888 para cá, faz muito tempo. Muito pouco tempo. Não faz tanto tempo assim quanto você acha, não. Pode parecer que é muita coisa, porque 1888 tá muito longe, mas não é não. Eu lembro muito bem que em 2013 estava viajando com a escola, a gente foi para um quilombo na Jalapão, lá no Tocantins, e aí nesse quilombo a gente conheceu a matriarca dele, uma senhorinha, novinha, ela tinha 100 e tantos anos, e os pais dela, eles eram escravizados fugidos. Então assim, faz tanto tempo isso que eu conheci uma pessoa que é filha de escravizado. Então, gente, isso aí, essa noção que a gente falta às vezes, é de que quando a gente fala de uma coisa que aconteceu no século XIX, parece que foi há muito tempo atrás, mas não foi. E isso porque o povo dos escravocratas miseráveis que estavam lá, que inclusive votaram contra a abolição, e os que votaram a favor é porque achavam que não tinha mais jeito, o mesmo, então foram com o bonde. Esses escravocratas miseráveis, se dependesse deles, nunca teria acontecido a abolição. Ou pelo menos a gente teria tido escravos. Até a lei do ventre livre
ter resultado total e acabar com a escravidão naturalmente no Brasil, o que levaria, que aconteceria só em 1930. Então assim, gente, e a gente está falando de um lugar onde era normal uma pessoa passar 3 meses sentado, porque não tem espaço para deitar, não tem espaço para levantar, no porão de um navio acorrentado, fazendo 40 graus quase, no meio da própria urina, das próprias fezes, e achava isso normal. Então, quando a gente olha para a sociedade brasileira, a gente não deve estranhar o fato de que a gente é descaradamente racista, ou a gente não deve estranhar o fato de que existe no Brasil um projeto de genocídio muito claro que está posto em prática desde sempre e que continua posto em prática. Se você acha que isso é exagero, é só ver a quantidade da diferença de pessoas negras e pessoas brancas que morrem. É uma diferença muito absurda. Então assim, e quando a gente fala nisso, a história ela tem um papel muito importante. Por quê? Porque a história, quando a gente fala ela tem um papel de mostrar o que realmente aconteceu, mostrar o que está acontecendo e por que está acontecendo. Então tem certas coisas que não cabem a pessoa falar. É a pessoa que fala de duas uma. Ou ela é ignorante, não estou ofendendo ninguém, estou falando sério, ignorante, no sentido de desconhecer. Tem desconhecimento, isso que é uma pessoa ignorante. Todo mundo é ignorante em algo, né? Então ou ela é uma pessoa ignorante, que desconhece os fatos, ou então ela é uma pessoa mau caráter mesmo, e isso daí tem de monte. E quando a gente fala disso, a gente tem que ter consciência que principalmente nós que somos da capoeira, nós que estamos ligados ao movimento negro, nós temos um papel muito claro que é de falar qual foi a história. E eu digo isso porque eu aprendi no 5º ano, e não faz tanto tempo assim, eu não sou uma pessoa muito velha, como vocês podem ver. Eu aprendi que a princesa Isabel, ela assinou a abolição a Lei Áurea porque foi enganada pelos abolicionistas. Então quer dizer que, além de tudo, os abolicionistas são os vilões que enganaram a coitada da princesa, e por isso o Dom Pedro II, que era um cara incrível, foi deposto. Porque os abolicionistas vilões enganaram a princesa, se aproveitaram da inocência dela. O que, honestamente, chega a ser vergonhoso pensar que alguém disse isso. É claro, eu estava no 5º ano, não tinha como ter essa consciência, e tive a certeza de que isso era a mais pura realidade até até o meu 3º ano. Tive a certeza disso, que era a mais pura expressão da realidade. Que, afinal de contas, se a pessoa me disse que era verdade, a pessoa era professora, então devia ser. Então assim, gente, e aí, esse tipo de coisa que é contada na escola, e isso é muito preocupante. Então não é de se admirar que tem gente que acha que a abolição é graças à princesa. Não é. É fato, e aí foi isso que eu falei no vídeo passado, é fato que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, é fato que ela conseguiu articular para assinar a Lei Áurea, mas isso não significa que isso foi feito simplesmente por bondade do coração do ser humano, que o ser humano não tem coração bom, né? Isso não significa isso. O Lei Áurea só foi feita por conta da luta do povo negro, e depois da Lei Áurea, essa luta continuou. E continuou com a Guarda Negra da Redentora. E aí a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala da Guarda Negra, para quem não sabe, a gente está falando de, assim, pegaram um monte de capoeiras e agruparam eles numa malta, né, basicamente, que é chamada de a Guarda Negra da Redentora, que tinha como função bater nos republicanos para garantir que a Isabel iria continuar no poder, né? Que o Dom Pedro II iria terminar o reinado dele pacificamente, que a princesa Isabel iria chegar e iria governar tranquilamente, sem nenhuma preocupação com os republicanos. Então, a Guarda Negra é basicamente isso. E quando a gente fala da Guarda Negra, ao longo da história, ela foi entendida de diferentes formas. Ela foi entendida
como de um grupo de fanáticos que adorava a Princesa Isabel e era fanático mesmo, ou para um grupo de manobra política para juntar os libertos e botar eles dentro das caixinhas necessárias para garantir o controle da sociedade e até mesmo um movimento social negro. Eu vou falar depois sobre como é que a Guarda Negra, como é que as pessoas se integravam de fato à Guarda Negra, o que realmente era a Guarda Negra, mas hoje eu vou falar só sobre como a Guarda Negra ela surge, né, na história oficial. A história real é um pouquinho mais complexa. E bom, e uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente fala da Guarda Negra é que, na verdade mesmo, para início de conversa, ela foi criada, anunciada solenemente no dia 10 de julho, no jornal Cidade do Rio, na data comemorativa de 17 anos da Lei do Ventre Livre, que só para lembrar, e para quem esqueceu, para avisar quem não sabe, na Lei do Ventre Livre de 1871, o povo perguntou o seguinte: tem mesmo certeza de que vocês querem que aconteça o que aconteceu no Haiti? O que aconteceu no Haiti? Revolução Haitiana. Todos os negros se juntaram e mataram todos os brancos do Haiti e instituíram um governo, governo monárquico, mas um governo negro, e que basicamente acabou com todos os brancos do Haiti e fez a independência do Haiti. E isso aconteceu em 1780 e qualquer coisa. Então a gente está falando aí de uma diferença de quase 100 anos. Se você acha que o povo fez tudo isso por simplesmente bondade no coração. Bom, e aí foi feita na comemoração do Ventre Livre. E teria como líder e patrono o José do Patrocínio. E o José do Patrocínio, como eu já falei aqui, ele tinha um grupo de capoeiras dele, né? Não tem tantas notícias sobre esse grupo, mas é por razões óbvias. Os abolicionistas, eles estavam muito mais interessados em ter o apoio da classe média. Então, se tivesse capoeiras, não ia ter o apoio da classe média. A classe média não gostava muito da capoeira, não gosta até hoje. E então, assim, o José do Patrocínio era líder e patrono. Então aí já dá para ter uma ideia de como é que tudo inicia. E a Guarda Negra, ela teria sua fundação mesmo, porque isso foi o anúncio de que ela surgiu na noite de 9 de julho de 1888. Basicamente, então, foi criado, um dia depois foi anunciado. E contou com os pretos libertos e Gino, o Manuel, Antônio, Jason, ou Jason, sei lá, Gaspar, Aprígio, Teodoro e Teorito, que se encontraram na casa do Emílio Rude, que era um abolicionista, e decidiram fundar uma associação, que era a Guarda Negra da Redentora, para se dedicar a proteger o Terceiro Reinado, e ficou decidido dito que a Guarda Negra só poderia contar com libertos que aceitassem ficar sob o comando de uma diretoria eleita, que só podia participar quem considerasse a Lei Áurea algo digno de admiração. Pediu apoio à Confederação Abolicionista para que a Guarda Negra se espalhasse por todo o Brasil, e pedir apoio da imprensa e também aconselhar os libertos no interior para trabalharem nas fazendas que não juraram guerrear contra o Terceiro Reinado. Por quê? Tudo isso para o Terceiro Reinado. Acontece que o que sustentava o Império era a escravidão. Então pode querer dizer o que quiser do Dom Pedro II, mas o que sustentou ele no poder foi a escravidão, e isso é inegável. Sem a escravidão, não tinha apoio da elite econômica, os fazendeiros miseráveis que atrapalham o progresso do Brasil até hoje. E, portanto, se os fazendeiros não estão apoiando aí o governo constitucional, o governo monárquico, quer dizer que eles vão apoiar outra coisa e vão querer dar um golpe do governo monárquico. E aí a gente chega em 1889 com um golpe republicano, que aí passa para a história como proclamação da República, mas que não deixa de ser um golpe militar. Mas eu vou falar mais dele depois. Então, assim, não se iludam, não foi por acidente que um ano depois a República foi proclamada. E aí, gente,
Essa Guarda Negra, que foi anunciada no jornal, ela claramente é uma organização política com objetivos bem definidos que pretendia fazer um diálogo com a sociedade em vários setores. Mas a Guarda Negra real, a Guarda Negra que foi feita, é a Guarda Negra que pegou um monte de capoeiras e falou: tá tendo comício republicano, vão lá e desce a porrada, vão lá e quebra o pau. E aí essa Guarda Negra que passou pra história, porque foi essa Guarda Negra real. E ainda que nessa Guarda Negra toda bonitinha, é claro que o objetivo tá bem claro, é combater os republicanos, mas era combater de uma maneira mais pacífica. E isso acontece por conta do seguinte: a gente tá falando da época em que estava o gabinete do Partido Conservador, que era o do João Alfredo. E aí, esse partido, o João Alfredo, ele olhou assim e percebeu o seguinte: os republicanos, eles não eram a favor da abolição. Porque aí é a mesma ideia das abolicionistas. Eles queriam o apoio da classe média. Se você é a favor da abolição, você é contra os interesses das elites da classe média. Então os republicanos, eles não eram abolicionistas. Inclusive o Luiz Gama foi um tempo do Partido Republicano e aí percebeu que eles não tinham interesse nenhum em acabar com a escravidão. Inclusive queriam era que continuasse mesmo, que a gente está falando muito, principalmente de fazendeiro. E aí, então os republicanos, e aí eles saíram. Bom, então João Alfredo olhou: republicanos não são a favor da abolição, capoeiras são a favor da abolição, porque é todo mundo negro, todo mundo convive com escravo, então eles não gostam da escravidão. Capoeiras estão lutando contra republicanos. Inclusive o apoio que os capoeiras dão para nós, o Partido Conservador, começa quando a gente começa a aprovar a lei abolicionista. Obrigados, sim, estamos sendo obrigados. A gente não queria ter aprovado nada, queríamos ter continuado aqui com os nossos escravos, mas o apoio que a gente tem deles só começou aí. Então, já que eles odeiam os republicanos, a gente vai pegar os capoeiras, vai usar eles para baterem nos republicanos, reprimir os republicanos, e aí com isso a gente impede a proclamação da república. E aí a gente aqui que é do Partido Conservador, que a gente que não debandou pro Partido Republicano, vamos continuar aqui seguramente no nosso poder, mantendo todos os nossos privilégios, porque essa é toda a questão, manter privilégio. Acabou a escravidão, mas continuou todo mundo sendo da elite econômica, continuou todo mundo com um monte de direito político, continuou todo mundo pisando em cima da população em geral. Então o Partido Conservador pegou e fez isso, arregimentou um monte de capoeiras e deu o alvo para eles, revisando isso. E para quem é? E isso é uma coisa que fica bem clara quando a gente vai ver sobre a Guarda Negra, porque quando o gabinete do João Alfredo cai e a gente tem a ascensão do gabinete do liberal Afonso Celso de Assis Figueiredo, os ataques da guarda vão diminuir, na verdade vão se tornar simplesmente ataques isolados de capoeiras monarquistas contra uma outra pessoa, tipo o atentado que aconteceu contra o Castro Soromenho, que era o redator proprietário do Arquivo Contemporâneo Ilustrado, no ano de agosto, em agosto de 1889. Né? E o negócio fica ainda mais claro quando a gente volta um pouquinho no tempo e a gente vê que no dia do aniversário do João Alfredo Correia, em 12 de dezembro de 1888, a Guarda Negra vai desfilar em honra a ele. E no discurso ele vai dizer que desejava o crescimento da guarda por todo o país. E a guarda de fato vai sair do Rio de Janeiro e vai se espalhar, vai chegar no Pará, onde ela era também chamada de guarda pretoriana. E isso daí, apesar de parecer que tem a ver com dizer algo tipo que é a guarda dos pretos, na verdade não tem nada a ver, isso é só uma coincidência linguística, tem a ver com a guarda pretoriana lá dos romanos. E aí lá no Pará vai ter como líder o Antônio Marcelino, que era um capanga. Em Santos o povo vai também chegar com a Guarda Negra, só que vai ter tanto as pessoas da elite quanto as lideranças negras totalmente contrárias à formação de uma Guarda Negra lá, porque
Porque Santos era uma cidade republicana, para começo de conversa. E aí vai ter, por exemplo, o ofício da Câmara Municipal de 28 de fevereiro de 89, pedindo o fim do recrutamento da cidade, a libertação dos recrutados. Isso faz sentido depois. Vai ter uma reunião no Quilombo do Jabaquara, que eu já tenho um vídeo aqui falando sobre, e onde vai se decidir que não vão ser contrários à criação da Guarda Negra. O Antônio Bento, que era o líder dos Caifás, também tem vídeo aqui, vai se pronunciar contra a criação da Guarda Negra. Em 15 de janeiro de 1889, o jornal A Província vai publicar um telegrama assinado por 300 negros, inclusive o Quintino Lacerda, que também é outro dos grandes nomes aí do abolicionismo paulista, que tem vídeo também, e se posicionando contra a Guarda Negra. Quintino Lacerda, se eu não me engano, é o líder do Jabaquara, e afirmando que a abolição era feita do povo negro, não é da Princesa Isabel, é do povo negro a abolição. E aí o Eugênio Van Swift, que era outra liderança negra, que lutou na Guerra do Paraguai, lá na Armada, que era, inclusive, um valentão muito conhecido, provavelmente então talvez fosse capoeira, mas aquele capoeira em São Paulo tem complexidades que eu já expliquei, não era reprimida, então não tem tanta visibilidade, um monte de gente era valentão e muito provavelmente esses valentões eram tudo capoeiras. Mas ele vai dizer o seguinte numa carta publicada no jornal: consta que um cascudo de cor duvidosa e um argentário empenham-se em organizar aqui uma Guarda Negra. Previnam-se os homens de cor contra essa triste ideia e lembrem-se que a abolição é obra do povo. A abolição é obra do povo. E que Quintino Lacerda, Firmino, Felipe, o pai Felipe, do Quilombo do pai Felipe, que eu fiz um vídeo aqui falando, e outros pretos como eu fizeram muito mais pela grande causa do que a regente. Os autores dessa desgraçada lembrança não calcularam bem o que pretendem. Eles, com certeza, nunca cogitaram que o comércio de Santos é composto de homens laboriosos e honestos e que uma grande parte é republicana. Portanto, o que esses senhores querem é fazer mal aos homens do trabalho que vivem do ensaque e transporte de café. É lógico que os comerciantes não poderão admitir em seu trabalho homens que seguem conselhos de doidos varridos que andam a despertar um sentimento infame, o ódio de raça. Ou seja, os comerciantes, eles são republicanos. Os pretos, eles trabalham para os comerciantes. Como é que os pretos que não vão trabalhar para os comerciantes vão estar lá batendo nos republicanos? Os homens de cor que têm patriotismo devem reunir-se para protestar contra essa infeliz tentativa. Cuidado, senhores, os heróis do Cubatão são homens sérios e sabem quanto que custou ao povo a abolição. Quintino de Lacerda, o grande abolicionista republicano. Pai Felipe, o sublime abnegado que ia quebrar os grilhões de seus irmãos no recinto das fazendas. Não podem defender os interesses de um estrangeiro, o Conde d'Eu, porque o Conde d'Eu era o sucessor, né, era o esposo da Princesa Isabel. Só que assim, em outras regiões de São Paulo, porque São Paulo era muito republicana, vão se posicionar contra a criação da Guarda Negra, e mesmo assim vão criar a Guarda Negra lá, só que ela vai ter uma expressividade bem menor, por motivos óbvios. O povo era realmente contra a criação da Guarda Negra em São Paulo, né, do que vai ter no Rio, do que vai ter em Pernambuco, do que vai ter no Pará. Inclusive na Bahia tem um caso descarado aí da atuação da Guarda Negra que eu vou falar, que é o massacre do Tanduão. Então assim, gente, no vídeo de hoje eu queria falar sobre isso, sobre a criação da Guarda Negra, e reiterar que quem fez a abolição foi o povo negro, com séculos de luta, com muito sangue derramado, com muita morte, morte mais de negro do que de branco, e que é óbvio que não vou dizer que a Princesa Isabel não fez nada, ela assinou a lei, ela articulou, mas nunca isso teria acontecido, nunca a gente estaria aqui levando chicotada até hoje, e se não fosse a luta do povo negro, porque quem provoca a mudança é sempre o povo, porque essa gentalha da elite está lá desde sempre e quer ficar para sempre com privilégios pisando em cima da cabeça dos outros, e ainda com a cara de pau de dizer que está lá porque fez por onde, o povo é que não está fazendo. Então assim, gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje.
Em agosto eu retomo aqui os vídeos, porque, enfim, vou ter aula de campo, voltar só 6 horas, e eu, depois de voltar às 6 horas, passar a tarde inteira no campo, eu vou mais querer ficar deitado no meu sofá. Então, gente, até agosto, não sei exatamente que dia de agosto, mas até agosto, em que eu vou falar para vocês, pelo menos aí de 2 casos da atuação da Guarda Negra, um no Rio, outra na Bahia. Eu vou ver também no Pará, eu não sei se no texto que eu tenho é da Guarda Negra, mas enfim, vou depois aí de falar da Guarda Negra, falar da República e falar aí da história também da capoeira de muitos lugares, porque geralmente eu falo muito da capoeira do Rio e parece que não tem capoeira em outros lugares, mas tem. Inclusive fazer um monte de vídeo inteiro só dedicado à capoeira antiga do Maranhão. Mas isso aí fica aí para agosto. Aproveita todo esse tempo livre para ver os vídeos que não assistiu. Tá tudo no meu canal do YouTube, Papo com Grilo. Então, até a próxima.